Protocolo de pensamento. Eu vou falar para você sobre um conjunto de ideias, de pensamentos, uma ordem, um encadeamento de todas as coisas que devem passar pela tua cabeça para que o teu texto flua, para que tu consigas organizar suas ideias e jogá-las no papel. Se fala muito, e eu vejo muitos professores falando com os alunos sobre a ideia de brainstorm, tempestade cerebral, ou seja, eu olho para o tema e deixo as ideias fluírem, virem de qualquer forma, de qualquer lugar, estabelecendo relação com qualquer coisa, eu faço uma miscelânea de ideias, né? Eu jogo a tinta, metaforicamente falando, né? Eu me deixo invadir por qualquer ideia, estabeleço qualquer tipo de relação, em qualquer ordem, de qualquer forma, misturado emoções, mitos, crenças, ideias, ciência, pensamento, filosofia, tudo misturado, e depois eu tenho um trabalho de selecionar as ideias. Isso é bom, isso é ruim, isso é interessante. Mas nem todo mundo consegue organizar as ideias depois. O que eu proponho como forma de pensamento, como protocolo de pensamento, por que a palavra protocolo é importante? Protocolo é um conjunto de passos que deve ser seguido, que deve ser obedecido, sempre em uma mesma ordem, porque eles ajudam a pessoa a concluir uma tarefa quando essa pessoa está sob pressão. Protocolo de saúde, protocolo de segurança, protocolo de pensamento. Protocolo é um conjunto de passos, de ações, de atitudes, de medidas que começa no passo 1, vai até o final, independente do que está acontecendo à volta. Ok? Então eu venho te propor assim um protocolo de pensamento. Ao invés de uma tempestade de ideias, de uma chuva de ideias, de uma profusão de ideias, eu te sugiro o seguinte: pega uma ordem, uma sequência de ideias e tenta aplicar o tema e ver o que acontece. Uma das coisas que a redação do Enem te pede é que tu aborde sempre os aspectos principais, aquilo que é relevante em matemática. Não entendi, Panda, vou te explicar. Vamos supor que tu queiras fazer uma redação sobre... Eu uso sempre o mesmo exemplo, primeiro, porque eu gosto. Segundo, porque, na minha opinião, ele explica, ele funciona. Né? Então não tem por que mudar o exemplo. Vai fazer uma redação sobre doação de órgãos. Então tem uma série de aspectos que tem a ver com doação de órgãos. A preparação da equipe médica, a forma como se dá a notícia do falecimento ou de morte cerebral de uma vítima para sua família, né? A questão de estar presente no documento ou não, se o cara quer ser doador ou não, né? A questão se é mais importante o consentimento da família ou a vontade do cara. Tem uma série de coisas. Só que essas coisas todas, embora importantes, interessantes, relevantes, etc., elas são secundárias. Por quê? A coisa mais importante e que não pode faltar no texto é dizer que pessoas morrem à espera de um órgão. Entendeu? Isso é mais relevante. Não adianta eu fazer uma redação sobre doação de órgãos e falar sobre uma série de coisas. A preparação dos jovens médicos nas faculdades de medicina, só as federais, as outras não me interessam. E eu não falar assim, pessoas morrem. Tem pessoas que estão definhando, que estão sofrendo, que estão com dor, à espera de órgãos viáveis. E sobram órgãos, só que esses órgãos não são encaminhados para doação. Então, assim, esse é um aspecto que não pode ser deixado de fora. Bom, o protocolo de pensamento, entre outras coisas, vai te ajudar a identificar os aspectos principais, aquelas coisas que não podem ficar de fora em uma redação. Se tu trabalha com essa ideia de profusão de ideias, de brainstorm, de tempestade, qualquer ideia que chegar é bem-vinda, primeiro, pode ser que se te escape um aspecto principal. Segundo, fica mais difícil de organizar. E sem falar que muitas vezes não vem ideia nenhuma. Né? Então, uma piada idiota, nem tinha que ser uma piada, não sei o que é isso. Mas eu me lembro de um professor meu que dizia assim, a dança da chuva sempre funciona. E aí, lógico, é uma forma de pedir para o aluno para perguntar por quê, né? E aí ele dizia assim, porque os caras só param de dançar quando chove. Né? Então assim, céu limpo, nenhuma nuvem no céu, nenhum índio vai começar a fazer a dança da chuva, porque vai morrer dançando, né? Então, apareceram nuvens no horizonte, tá o vento de lá para cá, vamos fazer a dança da chuva, né? Então é mais ou menos isso. As ideias, o protocolo de pensamento é para te ajudar a fazer uma dança da chuva com nuvens no céu, senão não faz sentido, ok? Então eu vou te propor uma sequência de ideias. Primeira coisa, como o tema do Enem é uma problemática social, a primeira coisa que eu tenho que perguntar é quem é prejudicado. Então eu olho para o tema e pergunto, isso prejudica alguém? Sim. Quem? Como? Isso prejudica porque viola direitos, isso prejudica porque viola os direitos humanos, isso prejudica porque acentua a desigualdade social, isso prejudica porque, de alguma forma, causa prejuízo a pessoas em situação de vulnerabilidade. Como que isso prejudica alguém? Não, isso não prejudica ninguém. Não prejudica? A próxima pergunta. Isso beneficia alguém? Quem? Quem que se interessa? Porque assim, se determinada coisa acontece e é um problema social, se essa coisa acontece, alguém está ganhando alguma coisa com isso. Alguém está se beneficiando. Senão talvez essa coisa não acontecesse. Se eu não assumir que alguém é prejudicado e que alguém se beneficia, eventualmente, eu estou dizendo que isso é natural, faz parte das relações naturais, faz parte da natureza humana. Eu me encrenco a defender isso. Dificilmente algum tema que aborde algo que é natural, que faz parte da natureza,
dificilmente isso vai aparecer no Enem, porque não é uma problemática social. É natural, não é uma problemática, ok? Então, primeiro passo. Antes mesmo de pensar em causas e consequências, eu penso quem é prejudicado, porque eu identifico os atores. Eu identifico as pessoas que fazem parte desse contexto, as pessoas que estão envolvidas. Quando eu identifico quem está envolvido, bom, pelo menos eu posso dizer, ó, aquele cara é beneficiado, aquele cara é prejudicado, aquele cara é isso, aquele grupo é isso, essa pessoa, ok? Então, quem é prejudicado, como e por quê? Quem é beneficiado, como e por quê? Bom, depois eu pergunto assim, é ilegal? De alguma forma isso contraria a lei? E aí eu preciso ter cuidado. Eu vejo muitos alunos na proposta de intervenção, às vezes assim, isso deve ser proibido. Só faz sentido eu dizer que algo deve ser proibido se já não o é. Para eu poder dizer que algo deve ser proibido, eu tenho que saber se já não é proibido. Imagina alguém dizer assim, é preciso proibir a venda de cocaína. Já é proibido. Então essa ideia ela acaba sendo estapafúrdia. Então uma das coisas que eu tenho que pensar é, isso já é ilegal? Sim, é ilegal. Se é ilegal, uma das coisas que eu tenho que dizer é que é preciso fazer cumprir a lei. Porque se as leis não forem cumpridas, a gente cai num caos social. É ilegal? É imoral? Quando eu for falar de imoral, cuidado, né? Ética e moral são ramos delicados, porque não existe valor absoluto, não existe universalidade no que diz respeito aos conceitos éticos e morais. Não entendi, Panda. Vamos lá. Certo e errado depende de cada um. Também não é tão assim, porque senão a gente cai no relativismo. Agora, certo e errado, justo e injusto, bem e mal, depende de um conjunto teórico de valores. Então, por exemplo, para os cristãos, certo e errado está configurado de uma forma. Segundo a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, certo e errado é outra coisa. Numa perspectiva contratualista, certo e errado estão presentes no contrato. E o que não está no contrato, errado não é. Numa perspectiva utilitarista, que é uma moral contabilista, é feito um cálculo para saber quantas pessoas são beneficiadas e quantas são prejudicadas. E daí nasce a ideia de certo e errado. O governo usa muito isso. Né? Numa perspectiva racionalista, como por exemplo do filósofo Immanuel Kant, a razão deve se sobrepor aos instintos, às vontades e a todas as outras relações para dizer o que é certo e errado. Numa ética teleológica, como a de Aristóteles, ou seja, a ética dos fins, eu tenho que saber para que algo foi feito. Então, assim, existem para que algo foi feito, e se algo atende o fim para o qual existe ou para o qual foi criado, isso é bom, isso é mal, isso é errado, etc. Então, assim, eu não posso sair falando de certo, errado, bem e mal, justo e injusto, sem estabelecer o critério. Isso é certo nessa perspectiva. Isso é errado, isso é injusto, segundo este critério. E aí, já fica uma dica, se tu não domina esses critérios, se tu não tem uma base legal em filosofia, se tu não tem um bom professor de filosofia, não sai falando de certo, errado, justo, injusto, bem e mal. Evitem palavras como felizmente, infelizmente e lamentavelmente, porque isso é algo muito subjetivo. Felizmente, tu pega um cara bipolar, ele tá no ciclo positivo, tudo é bom, tudo é feliz. Ele tá no ciclo negativo, tudo é triste, tudo é uma merda. Pega um cara que é depressivo, sempre tá no infelizmente. Então, felizmente, infelizmente, lamentavelmente, tem gente que não se lamenta, que morre sem se lamentar. Tem gente que se lamenta por qualquer coisa. Então, esses são registros linguísticos que jogam para uma subjetividade que não contribui para o desenvolvimento da argumentação. Não entendeu o que eu falei? Volta, escuta de novo, volta, escuta de novo, volta, escuta de novo. Na 10ª vez, talvez tu entenda. Tá? Às vezes faz parte. Eu preciso que vocês entendam também o seguinte. Estudar apenas escutando, a gente tem que entender como funciona a cabeça humana. O que é estudar? Estudar é dizer para o cérebro assim, guarda isso. Vamos lá. Cada um de nós, vou fazer um parênteses, vou falar sobre estudar, sobre aprender. Aproveita isso para os outros conteúdos, para todas as outras coisas, pro resto da tua vida. Tá? Como é que tu sabe isso? Eu estudo sobre como se estuda. Estudar é mais ou menos o seguinte, o cérebro humano, uma pessoa normal, ela é submetida a mais ou menos 180, 200 mil estímulos por dia. Vocês viram esse vídeo, vocês estão escutando a minha voz, vocês olharam para a minha roupa, vocês viram a iluminação, vocês olharam alguém passando, vocês sentiram o cheiro do bolo que a mamãe está fazendo, não sei. Cada uma dessas coisas é um estímulo sensorial. Esse estímulo sensorial gera uma impressão, uma ideia, uma sinapse, um choquezinho dentro da tua cabeça. Se tu memorizares, guardares, retiveres todos esses estímulos, tu vai morrer louco em um mês. Inclusive tem uma doença, que é lembrar tudo, né? Bom, então o que acontece? Quando a gente dorme, o cérebro pega e faz o seguinte, ele limpa a área de trabalho, joga tudo isso fora. Pra quê? Porque no outro dia tu vai ter todos esses estímulos de novo. O que é estudar? É dizer pra ele, não, isso aqui tu guarda porque eu preciso. Como que a gente faz isso? Ou é um evento intenso, traumático, ou é um evento que se repete, o cérebro diz, não vou botar fora, amanhã tu vai botar isso aqui de novo, então deixa essa aposta aí. Né? Ou é algo que está associado a mais de um estímulo. Então eu vinculo um som com um cheiro, com um visual, com um texto, com alguma coisa. Então assim, essas são as formas mais básicas.
Entendam que existem diferentes tipos de conhecimento. Existe aquele conhecimento que está na base do cérebro, que é como andar de bicicleta. Vai ficar 20 anos sem andar de bicicleta, pega uma bicicleta e sabe sair andando. Existe aquele outro tipo de informação que está aqui na frente, no córtex pré-frontal, que ele não vai ficar muito tempo aí. Quem nunca se levantou do quarto, foi na cozinha, pegar alguma coisa, chegou na cozinha aqui que eu vim buscar, não sei. Estudar não pode ser esse tipo de conhecimento, ok? Então, assim, falando sobre moral, errado, certo, errado, quem disse, etc., é preciso ter um cuidado para que esses conhecimentos fiquem. Então precisa fazer sentido. Por isso que eu falei, não entendeu? Volta e escuta de novo. Não entendeu? Volta e escuta de novo. Não entendeu? Volta e escreve o que eu falei. Não fixou? Pega o que eu falei, faz um cartazinho e bota no quarto. Todo dia tu lê o que está escrito ali. Daqui a pouco isso vai ficar junto com o andar de bicicleta. E aí a gente está chegando perto de onde a gente quer. Tá? Falando sobre o protocolo de pensamento, é interessante falar da Constituição. Eu preciso... Todos os temas possíveis, que são infinitos, em termos de Brasil, eles vão estar circunscritos, eles deverão obedecer. O cenário... Sabe aquele joguinho de luta que a gente muda o cenário? Tu luta, vai ser na ponte, vai ser no deserto, vai ser na vila tal. Não sei o nome de jogo, mas sei que tem joguinhos de luta onde a gente muda o cenário. Tá? Se isso faz alguma referência para ti, é para te ajudar a ter mais um estímulo. O cenário de todos os temas que podem cair, em termos de Brasil, é a Constituição Federal Brasileira. Por quê? Porque ela é a lei máxima. Qualquer coisa que aconteça no Brasil que vá contra a Constituição, eu posso bater nela e dizer isso está errado. Isso fere a Constituição. Qualquer coisa que aconteça no Brasil, acontece no regime democrático. Nós vivemos numa democracia. Então, se fere a democracia, eu posso dar porrada nisso e devo ser contra. Qualquer coisa que aconteça no Brasil ou no mundo deve respeitar os direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, promulgada em 1988, parará, ok? Então, essas coisas, elas são a base, são o cenário onde qualquer tema vai se desenvolver. Além disso, eu tenho que pensar o seguinte, o que se espera de mim? Quando se colocou esse tema para que eu fizesse a redação, há uma expectativa. O que se espera de um futuro universitário? Que posicionamento é um posicionamento coerente com esse caminho que eu quero trilhar? Daí eu já penso, dá para ser a favor? Dá para ser contra? Tem que ser a favor? Tem que ser contra? Me pergunto ainda, no protocolo de pensamento, quais as áreas do conhecimento têm a ver com isso? História, geografia, química, filosofia, biologia? Alguma área do conhecimento deve flertar, deve se relacionar, deve ser capaz, de alguma forma, dialogar com essa problemática que eu estou trazendo. Estratégias argumentativas, tem um vídeo meu muito legal, que eu gosto muito, aqui no canal do YouTube, que fala sobre estratégias argumentativas. Dá uma olhada lá, assiste, é bem útil. E eu tenho que pensar, por último, quais são os aspectos principais. E eu tenho que pensar possíveis soluções. Quando se vai falar das soluções, para além da estrutura obrigatória e necessária da proposta de intervenção, eu tenho que pensar assim, se isso fosse um problema meu, se coubesse a mim resolver, o que eu faria? E também tem que pensar o seguinte, a solução sempre é uma ação. Morfologicamente falando, as palavras que descrevem ações são verbos. Então é interessante já pensar quais os verbos podem designar ações que eventualmente alterem a realidade. Ok? Bom, então esse é o protocolo de pensamento. É importante pegar esse protocolo de pensamento, faz um cartazinho, bota na parede, bota no lugar onde tu escreve a redação, para reforçar esse estímulo. Cada vez que você tentar fazer essa redação, tu olha para esse cartaz, está ali a sequência de ideias na mesma ordem. E tu lê e faz essa pergunta pro tema. Lê, faz essa... Na 20ª vez que tu fizer isso, teu cérebro vai dizer, tá, não precisa ler, eu já decorei essa bosta. Então essas coisas são importantes. Essas coisas que a gente precisa repetir. E aí o que acontece? Quando chegar lá no dia da prova, mesmo nervoso, mesmo com dor de barriga, mesmo com piriri, mesmo com teto preto, mesmo com uma crise de ansiedade, tu vai fechar o olho, tu vai enxergar o cartaz na tua frente. Né? Prejudica quem? Beneficia alguém. Por que é o tema da redação? Isso fere a Constituição? Blá, blá. Então, essa sequência que foi sempre feita, sempre repetida, ela vai naturalmente aparecer e fluir no dia da prova. E isso dá uma tranquilidade muito grande. Além de te economizar e te poupar na questão do tempo. O cara que faz o brainstorm, que pensa de qualquer jeito desordenado, ele tem um problema. Ele para e pensa, como é que eu começo? Quem já fez a redação nem sabe isso. Quanto tempo vocês perderam pensando, como é que eu começo? Não é verdade? Quem já sai com um plano traçado, eu vou fazer isso. Protocolo de pensamento é a forma como vocês devem pensar sobre o tema de redação. Bom, importante pedir e dizer, se não está inscrito no canal ainda, te inscreve. Se não clicou no tal do sininho,
clica no sininho porque ele vai te avisar. Cada vez que eu vier trazer um conteúdo novo para vocês aqui, vocês vão ser avisados. Não esquece de nos seguir nas redes sociais. Em todas elas tem alguma forma de eu te dar conteúdo, de eu te ajudar a melhorar a tua nota, que é isso que eu quero. Tá? E também de poder te fornecer, te possibilitar o contato com um tipo de conhecimento, tipo andar de bicicleta, que é o que a gente precisa. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.